me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui vivenciando esse momento maravilhoso no canal Ascensa com João Oliveira, fazendo nossos momentos de reflexões do livro de ouro de Saint-Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Esse livro que a gente está aqui nos alimentando de reflexões, né? Onde a gente está ao mesmo tempo exercitando a acessar a frequência aqui do Mestre Saint-Germain, de toda a sua equipe, a nossa equipe espiritual, do Mestre Jesus, Mestre Sananda, que Sananda, Jesus e Yeshua, tudo é um só, né? Esse Cristo cósmico, planetário, universal, né? Glória a Deus, como ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando a gente tiver realmente essa convicção que eu e o Pai somos um, que não é só Jesus que podia falar quando ele estava aqui, né? E ele deixou para a gente falar também, decretar. E sentir, aceitar, reconhecer e aceitar que realmente nós somos, eu e o Pai somos um, né? Vamos aqui no capítulo ainda da fé, esperança e caridade, vamos fazer uma invocação através de Saint-Germain. Eu sou a alegria, a coragem, a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo o pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade e o que tiver sido emitido por falta de confiança será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda parte. E assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Eu sou aqui, eu sou lá. Vou por toda parte, tocando os cérebros da humanidade, como se fora com um clarão de relâmpago, não com poder consumidor, mas com presença eu sou, que não mais encontrará oposição. Trago-vos saudações, alegria e amor da grande hoste. Assim diz o Mestre Jesus. Nesse capítulo ainda, ele fala sobre a fé, a esperança e a caridade. Ele diz assim: existem realmente mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para esses três princípios, sempre ativos na vida da humanidade, quero asseverar-vos que eles não são apenas qualidades dentro de vós mesmos, mas há também seres de grande luz adiantamento conhecido como fé, esperança e caridade. É porque aqui eu acho que teve alguma coisa que não sei se está com essa conexão. Mas assim mesmo ele diz, né, que quando a gente fala da fé, esperança e caridade, a gente não está falando só de uma energia, de uma frequência. Ele está dizendo assim: existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade.
Quer dizer, existe o mestre cósmico da fé, da esperança e da caridade. Então, é muito importante, né? Eu nem sabia disso, velho. Como é bom, né? A gente conhecer a verdade, começar a estudar, porque eu acho que eu tô com sono, viu, gente? Já, porque eu tô fazendo esse vídeo, mas já é mais de 9 horas da noite. Então, ele fala sobre isso. Vê que coisa maravilhosa, né? A gente pode se conectar, pode acessar esses seres, os seres da fé, o ser da esperança e o ser da caridade. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. As pessoas em geral e os discípulos que se esforçam conscientemente para cultivar e expandir essas qualidades em seus mundos receberão grande assistência desses conscientes seres poderosos, de cujos nomes essas qualidades vêm a individualização. São seres cósmicos autoconscientes e inteligentes, sem dúvida, né? Cuja especial influência sobre a humanidade é incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os discípulos compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão bíblica: fé, esperança e caridade. Então, a gente pode acessar. Eita, desculpa, gente. Aqui tá fazendo friozinho aqui. E agora, nossa senhora, bateu o sono agora, né? Mas vamos continuar. Não vou parar não, tá? Vou continuar desse jeito que eu tô. Então, a gente pode acessar essas frequências desses mestres, né? Que coisa maravilhosa. Aí ele diz, pressentemente, esses grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da falta de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. A gente esqueceu totalmente, né? A gente se desconectou da fé, da esperança e da caridade. Interessante, né? Que já tem gente que eu como sempre estou assistindo esses canais de espiritualistas, né? E tem deles que, não que seja espiritualista, mas eu já ouvi falando sobre a esperança, né? Mas que eles não dão tanta importância à esperança. Mas veja, nós temos o mestre da fé, nós temos o mestre da esperança e nós temos o mestre da caridade. Aí ele diz, a força sinistra que abalou a confiança, a esperança e a caridade nas mentes de todos os povos está condenada a fracassar por completo. Todavia, um grande benefício ainda advirá de uma atividade aparentemente errada. Como a força hipnótica que foi gerada se esgotou, muitas pessoas estarão se interrogando sobre o que as teria induzido a fazer certas coisas, e sua própria rebeldia produzirá a força que, afinal, será usada para corrigir essas condições adversas. Que realmente a gente consiga usar a força para criticar, para julgar, para condenar, para teimosia, para o orgulho, que a gente consiga realmente trazer de volta essa força para a luz, né, que nós somos. Deus, que é progresso, não conhece derrota em coisa alguma. Que os discípulos se lembrem sempre disso, que lhes tornará possível conservar a paz e o equilíbrio da mente tão necessários. O majestoso ser caridade possui uma força natural consumidora para dissolver e aniquilar o ódio, a crítica e a censura, e emprega os raios cósmicos como força equilibradora no éter, de onde os seres humanos extraem o próprio alento e sustento. Assim, apesar de tudo, os homens estão absorvendo o fogo desses raios. Glória a Deus.
Sabeis que quando alguém desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníaco sobre o nariz da pessoa. E isto é o que realmente está ocorrendo sobre o nariz da humanidade. Ela está agora respirando essa presença consumidora. Pedi aos vossos discípulos não discutirem esse fato com pessoas descrentes, porém é de vital importância que os estudantes o compreendam. Quero frisar aqui uma questão muito importante para os discípulos sério e sincero. Há inúmeros meios de receber assistência, muitos dos quais, embora utilíssimos, lhes são inteiramente desconhecidos. Todavia, ele os atrai para si quando seu desejo de luz é sincero. Então, veja que maravilha, né? Se a gente realmente assumir essa nossa divindade com toda a força, né, gente? Com perseverança. A gente só vence na perseverança. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, quantas vezes for necessário. Eu achava que isso não era interessante, esse cair e levantar. Quando eu digo cair e levantar, é o quê? Eu estou aqui fazendo esse vídeo, estudando com vocês, aí de repente finalizo o vídeo, saio daqui a pouco eu faço tudo o contrário. Eu tenho que dizer para mim, tá tudo certo, você está no processo. Não vai ser de um dia para a noite. Isso é muito importante frisar. Muito importante. A gente ter paciência com a gente mesmo, né? Ter paciência com a gente mesmo. E que nossos desejos sejam realmente sinceros e da luz. Né? Porque quando o nosso desejo ele é sincero, por exemplo, nós estamos aqui, quem vai acessar esse vídeo, esse canal, será só pessoas que estão na frequência da busca do autoconhecimento. Se não for, não adianta, que ele não vai ficar nesse canal. Não fica. Não fica. Porque eu vou dizer uma coisa de verdade a vocês, e eu venho falando no outro vídeo. Precisamos perseverar, porque a gente tem vício de começar o autoconhecimento e deixar no meio do caminho. Porque o autoconhecimento é eu reconhecer as minhas sombras e aceitá-las. Eu posso reconhecer, mas não quero aceitar, que foi o que aconteceu comigo. Né? Para eu assumir, aceitar, reconhecer, eu já estava reconhecendo, mas eu não queria assumir, eu não queria aceitar que eu tinha um título de teimosa e orgulhosa, prepotente e arrogante. Eu tinha muito, mas não era pouco não, muito vício de quê? De criticar, de julgar, de condenar. Só eu tenho razão. Eu estou botando tudo no passado, gente. Porque quando eu coloco no passado, eu estou dizendo para mim mesmo que eu estou conseguindo. Estou aprendendo, viu? Então, isso é muito importante. É a gente perseverar. E a gente, quando a gente cair, entre aspas, a gente dizer, se levante, porque você tem poder de se levantar. Tá tudo certo. Você está no processo. Mas a mente, ela pode falar. Ué, não está estudando? Não está buscando o autoconhecimento? Como é isso? Está errando de novo, está fazendo tudo o contrário. Não tem problema. Não se assuma como uma derrotada ou um derrotado nesse processo do autoconhecimento. Porque quando eu
me assumia como fracassada e derrotada, quando eu me assumia como hipócrita, eu me achava hipócrita. Porque eu falava de Jesus, sabe, com aquela coisa, os ensinamentos, que eu nem leio a Bíblia, mas algumas coisas eu gosto muito de repetir, sabe, porque eu achava bonito, porque eu não sei o quê. Eu li um livro e saía falando para a pessoa. Eu era, nossa, eu acho que eu era um obsessor dos outros. Porque eu queria que os outros, sabe, fizessem do jeito que eu estava dizendo. E não percebia que eu estava só irritando o outro. Eu estava sendo era um obsessor do outro. Né? Porque eu estava ali, sabe? O ego, o orgulho, a prepotência, a arrogância de se achar que era melhor do que o outro. Não foi à toa que eu cheguei no fundo do poço. Não foi à toa que eu passei por muitos perrengues, como diz o outro. Não foi à toa. Por isso que quando você vê as pessoas passando por processo, apenas olhe para aquela pessoa e diga: Senhor, ilumina, dê força e coragem para aquela pessoa não desistir dela. Porque quando a gente fica cego, surdo e mudo, dói, viu, gente? Dói. E como dói. Então, ele diz aqui, né? Fala sobre o desejo de luz e que ele seja sincero. Aí ele diz: despreocupar-se de tudo e firmar-se com alegria e determinação nesta una poderosa presença eu sou, proporcionará a cada um de vós um fluxo contínuo de vitórias, esforço algum feito em nome e na presença que eu sou, jamais poderá falhar. Antes há de prosseguir de vitória em vitória, até que aquele que se esforça esteja apto a usar o cetro do domínio absoluto. Vamos retomar, eu gosto muito dessa frase, o poder pessoal. Vamos retomar o nosso poder pessoal, que é muito importante. Né? Eu acompanho muito Léo e ele fala muito sobre isso. Aprenda a tomar posse do seu poder pessoal. Aprenda a ser um observador de tudo que você pensa, fala, sente, age. Aprenda a ser um observador de você mesmo. Porque quando você começar a aprender a ser seu próprio observador, você vai olhar para o outro só como observador. Porque ele explica, Léo, que o observador, ele não critica, ele não julga, ele não condena, ele não atira pedra. Porque ele é apenas um observador. Ele apenas observa, acolhe, né? E no momento que ele acolhe como um observador, que aí ele está usando o quê? Um observador inteligente. Né? Ele está usando o quê? A sua inteligência infinita. Então, automaticamente, ele está emanando luz. Né? Luz. E aqui no final do livro diz: sejais mais um. Adoro falar sobre isso, né? Eu digo mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasseis em vós mesmo como uma espécie de estação de rádio emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que nesta potente consciência o poder ilimitado da grande presença eu sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um.
Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconheceis que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra, da poderosa presença Eu Sou, dentro de vós, e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido. Para sempre consumido. Aqui estamos mais uma vez, finalizando esse momento de reflexão maravilhoso, para que possamos fazer a nossa parte, né? Perseverando. Aquele que perseverar até o fim será salvo, já disse o nosso amado Mestre Jesus Cristo. Né? Perseverar, perseverar e perseverar. Né? Então, porque a gente só vai usar essa ferramenta da disciplina e do foco através da perseverança. Porque quando eu faço isso, eu consigo disciplina, eu consigo focar, né? Eu consigo me acolher, né? Eu consigo me abraçar, eu consigo me sentir. A gente não sente a nossa vibração, a nossa energia, a gente não se abraça para a gente sentir essa energia. A gente quer abraçar o outro para sentir a energia, a frequência do outro. Principalmente quando o outro, você tem uma pessoa que está bem, né? Que é tranquila, é amável, né? A gente adora, não sei o quê. E a gente esquece de abraçar a si mesmo, né? O nosso corpo. Esse corpo, como eles chamam, né? O avatar inteligente. E é mesmo, né? Nosso corpo é maravilhoso. Ai de nós se não fosse nosso corpo, né? Para estarmos aqui nessa jornada, né? E vamos transformar essa jornada no dia de hoje, aqui e agora, uma jornada maravilhosa. Aprender, enxergar a beleza da nossa existência. Gratidão infinita por vocês existirem. Se vocês gostarem deste conteúdo, compartilhe, comente, dê o like, que assim nós vamos fortalecendo nossa egrégora. Seja só de uma pessoa, não tem problema. Ou eu sozinha, não tem problema. Mas quem acessa esse canal vai somar muito mais com a sua divina presença Eu Sou. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Gratidão infinita por vocês existirem.